Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Tem mais alguém vivo aí, gente? Viver é bom demais, uai. Viver para Cristo é melhor de bom. Gratidão a Deus pela vida do pastor Anésio, que preside esse ministério tão frutífero e abençoado. Presbítero Otávio, que nos estendeu o convite. É bom estar aqui. Eu prego nesse ministério desde 2005. 22 anos quase. Em dezembro eu faço 57. Estou no mesmo patamar da idade da igreja. A parte boa da história é que vai chegar um dia em que nós não estaremos mais aqui. Querendo o diabo ou não, nós subiremos. É bom estar aqui, pastor Marcelo, vi na mocidade, viu? Missionária Maria da Glória, é uma pioneira aí, está comigo minha esposa, dona Cláudia, gente boa, tem 30 anos que eu estou amansando essa mulher, e eu é que fiquei manso. Deus te abençoe, minha filha. Primeiro livro das crônicas, está começando hoje, você fica tranquilo, os pregadores vai vir tudo amanhã. Eu sou pregador de água rasa, tá bom? Os de águas profundas é a partir da manhã, mas água rasa também tem peixe, tá? Primeiro Crônicas, capítulo 13, está escrito assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, vem isso do Senhor nosso Deus, tomemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajunte conosco, e tornemos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu bom aos olhos de todo o povo. Pronto, senta aí, me dá um cadinho de tempo, tá bom? Pastor, posso ficar com a Bíblia aberta? Fica à vontade. Pastor, posso dar uns glória? Glorificação não é para mim, é para Deus. E tudo que é para Deus só incomoda o inferno. Tá bom? Ouça bem, a temática escolhida para esse aniversário de 57 anos, retratada no livro do Êxodo, capítulo de número 33, em especial o versículo 15, traz de uma forma progressiva que a presença de Deus é precisa e é necessária em todos os tempos. Para entendermos o porquê que essa presença é necessária e é precisa, e para quem é essa presença, é preciso trazer uma construção desde o livro do capítulo 3 do livro do Êxodo, quando esse mesmo Deus se apresenta a esse moço chamado Moisés, no pé de um monte chamado Horebe, e olha o que Deus diz para esse moço no versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele estende um chamado para Moisés, e Moisés atende prontamente esse chamado. Se você perceber, ele se apresenta dizendo eu sou, e faz menção de 3 nomes do passado. Ele está dizendo, trabalhei com Abraão, trabalhei com Isaac, trabalhei com Jacó, mas morreram. Chegou a hora de eu trabalhar com você, levanta agora, porque eu não trabalho com quem está morto. O capítulo 3, então, se torna um marco. Se você ler o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, você vai perceber que tem as visitas ao Egito, tem as pragas que são enviadas. O capítulo 12, você vai perceber que a mortandade dos primogênitos, a saída do povo.
Capítulo 14, Deus abre o mar para esse povo passar. Capítulo 15, eles começam a cantar, Miriam batendo pandeiro e cantando, só o Senhor é Deus. Capítulo 16, eles percebem que estão no deserto. E se você ler, você vai perceber que não tem no deserto padaria, não tem açougue, não tem distribuidora de água mineral, não tem loja de conveniência, mas a presença de Deus no deserto não deixa faltar pão, não deixa faltar carne, não deixa faltar água, não deixa faltar mel, não deixa faltar azeite. É Deus dizendo: a minha presença basta. Só quem está comigo dá um glória a Deus aí. Nesse percurso do deserto, no capítulo de número 20, Deus entrega a ele as tábuas com os mandamentos. No capítulo 24, Deus manda ele subir ao monte, ele, Abiú, Nadab, Arão e mais 70 dos anciãos, e começa a entregar uma planta para uma construção. No capítulo 25, Deus pede oferta para a construção. Mas espera aí, é interessante que Deus pede oferta específica. Deus pede ouro, Deus pede prata, Deus pede bronze, Deus pede tecidos, Deus pede, mas espera aí, está no deserto. E chega um ponto que Deus fala com Moisés: manda parar, porque está sobrando. E a gente sabe que quando tira, falta, não sobra. É Deus dizendo: a minha presença é o suficiente para ter sobras. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. No capítulo 30, Moisés sobe de novo ao monte, fica do capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32, o povo se rebela, constrói um bezerro de ouro para tentar substituir uma presença de um Deus invisível. Moisés desce do monte, quebra essa estatueta, mata os idólatras, e é interessante que Deus quer fulminar o povo. Deus disse: eu vou acabar com essa raça, e de ti eu levanto um povo. E olha o que um verdadeiro líder faz, porque o verdadeiro líder, ele não se preocupa apenas com a sua vida, ele se preocupa com a vida dos liderados. Moisés diz: vai matar? Vou, então me risca do teu livro. Isso mostra um relacionamento tão intenso com essa presença, que a presença de um Deus que tudo pode, prefere manter o nome do líder no livro, do que matar o povo. Glória a Jesus. No capítulo 33, Deus está falando para ele diretamente que não vai mandar um anjo, um guarda especial da sua milícia. E esse líder, no meu linguajar interiorano, analfabeto, mineiro, eu imagino ele dizendo: como é que é? O senhor não vai não? Não vou não, vou mandar um anjo especial, filho pirracento. Ele disse: se tua presença não for conosco, não vou arredar o pé daqui. Sabe o que Moisés está fazendo, trazendo a lembrança? Ele está dizendo: não foi anjo que acabou com o Egito, não foi anjo que abriu o mar, não foi anjo que mandou maná, não foi anjo que fez rocha da água, não foi anjo que fez carne voar em nossa direção, foi a tua presença. Recolhe os anjos. Vamos ajudar o velho aqui a pregar, vamos? Levanta essa mãozona, você levanta. Eu prometo que vai ser só 4 vezes, tá bom? Apoia essa mão no ombro de alguém aí, apoia, avisa ele, fala: você não precisa de anjo, eu não preciso de anjo, nós temos a presença. Lá, tchô, ricanto plácia. Pois bem, esse moço chamado Moisés, que teve esse relacionamento intenso, passa o cajado quando sobe para o Monte Nebo, onde Deus o sepulta. Então até hoje procurando um corpo para canonizar, e não encontra. E aí Deus visita a tenda de Josué, capítulo 1,
Olha o versículo 2: meu servo Moisés é morto. Deus está dizendo de novo, porque ele diz: meu servo Moisés é morto, levanta tu agora. Ele está dizendo: morreu, acabou. Eu preciso de um vivo, para minha presença continuar operante. Se tem dois aqui hoje, eu já sou o primeiro. Tem um segundo aí para dizer: eis-me aqui, Senhor. E olha o que Deus diz para esse homem: assim como eu fui, está no passado, já morreu, com Moisés, eu serei contigo. A mesma presença, agora de forma diferente. Essa presença para Moisés abriu o mar, meio a meio. Agora essa presença para Josué, para o Jordão, não é meio a meio. Parar e a parte de cima ficar com água, a parte de baixo ficar seca. E se você ler Mateus 14, versículo 29, esta mesma presença que diz: vem, ponto, faz Pedro descer do barco e andar sobre as águas. Espera aí, para um a presença abre, para o outro a presença para o outro a presença solidifica. É o Senhor dizendo: aquieta a tua alma, eu sou multiforme e graça, e por mais que você já viu ou viveu milagre, a presença dele sempre tem coisa nova para você. Você consegue receber essa palavra? Rica labachurehas. Deus não é um Deus bitolado, que fica na mesmice, todo dia a mesma coisa. Não, não, não. Deus é um Deus de variações. Está comigo aí ainda? Pois bem, esse moço chamado Josué derruba muralhas de Jericó, vence aí, chega no Canaã da promessa. E quando ele chega no Canaã da promessa, olha o que está no capítulo 24 do livro de Josué. Esse moço faz uma reunião. No capítulo 23, fala das grandezas que a presença proveu no percurso. No capítulo 24, depois dele concluir o discurso, olha o que esse líder fala: vós escolheis a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Eu não estou falando com vocês como o homem que ele levantou para conduzir vocês até aqui. Eu estou falando agora como um homem de decisão própria. Se vocês quiserem, sirva quem vocês quiserem. Eu vou servir ao Deus que fez o céu e a terra. Blá, blá, quentou flecha. Eu não vou abrir mão dessa presença. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é a presença que precisa de mim, sou eu que preciso da presença. Pois bem, começa aqui o período dos juízes para julgar Israel. Israel pecava, arrependia, Deus levantava um juiz. E daí, pastor? E daí que no período em que um juiz e sacerdote chamado Eli julgava Israel e oferecia sacrifício e levava o povo a essa presença, houve uma grande guerra. E nessa grande guerra, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 e 10, no versículo 2, das fileiras de Israel tombam cerca de quase 4.000 soldados. 2 desviados, chamados Ofni e Finéias, vai a Siló e busca a arca da aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. Trazem para o cenário de guerra. Se você ler o texto, você vai perceber que a euforia é tão grande, é tão intensa, que a terra treme, e o tremor chega no arraial dos filisteus. E é tão intenso o tremor, que os filisteus perguntam: o que está acontecendo? E alguém responde: o Deus deles está no arraial. Mas o inimigo mesmo sabedor vai para o cenário de guerra. Versículo 10: tomba 30.000 soldados da fileira de Israel,
Ofni e Finéias é morto. Um mensageiro vai à tenda de Eli, que está com 98 anos de idade, levar a notícia. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias entra em trabalho de parto, dá luz a um bacuri, e antes de morrer coloca o nome e acabou. Foi-se a glória, foi-se a presença, Deus foi embora de casa. A pergunta que não quer calar é: como pode perder uma guerra se a presença está no ambiente? Simples, símbolo místico, sem essência espiritual. Não adianta andar com a Bíblia grande debaixo do braço, se não vive segundo os preceitos da palavra. Não adianta um crucifixo pendurado no pescoço, no punho, no tornozelo, se não está crucificado com Cristo na cruz. Não adianta pombinha com galho de oliveira no bico, se a presença não habita. Isso é patuar, oh glórias. E Deus não é Deus de patuar, Deus é Deus de espiritualidade. Você ainda está comigo aí? Eu não preciso do símbolo, eu tenho a presença. Você consegue soltar um glória a Deus aí, crente? Eu imagino a cena. Levam a arca. Você sabia que tem muitas igrejas hoje aprisionadas na religiosidade? Com a funcionalidade perfeita. Entra dinheiro, os microfones são de top, o templo é suntuoso, mas a presença não está mais. Usam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Falam da cruz, mas não estão na cruz. Falam do Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. Reblaito. Os filisteus pegam a arca e vão comemorar. Eu vejo a cena passando por Gaza, Gate, Askelon, Asdote, Ecrom, gritando: não há Deus em Israel, vencemos o Deus de Israel. Olha o capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1 ao 4. Colocam a arca no templo lá em Asdote, coloca a arca no templo de Edom, de Dagon, e vão celebrar. Volta de madrugada, está aí de madrugada. E o que está lá dentro do templo? Dagon está com a boca no pó, está assim: Dagon está com o rosto em terra, perante a arca. Colocam Dagon de pé, e vão celebrar. Voltam de madrugada de novo, e está escrito: e Dagon está com o rosto em terra, diante da arca, agora com as mãos cortadas, e a cabeça decepada. Mas o rosto em terra é o próprio inimigo reconhecendo a soberania da presença do Deus que fez o céu e a terra. E só para a gente soltar um glória: se os anjos se prostram, se o inferno se prostra, pastor, prostra, Marcos 5, versículo 6, um homem carregando 6.000 demônios, e vendo Jesus se prostrou e adorou. Se o céu se prostra para adorar, para lançar coroas, se os demônios se prostram para adorar, não sou eu que vou ficar de boca calada. Tem adorador na casa aí? Tem se os pentecostais vieram, pois bem, Deus obrigam eles a devolverem a arca, colocam numa carruagem nova, com 2 vacas recém-paridas, para puxar. Esse você lê, está escrito assim: e elas não olhavam nem para a direita e nem para a esquerda. Tinha ninguém conduzindo, humano, era o próprio Deus dando a direção. Para no lugarzinho chamado Bet-Semes, pessoas não preparadas, porque está pensando que a presença é para qualquer um? Não,
pessoas não preparadas. Dá só uma olhadinha, a presença fulmina 50.070 homens numa pancada só. A arca vai parar em Kiriat Jearim, cidade das florestas. Consagra Eliezer, filho de Abinadab. Você agora vai tomar conta da presença. Ano 1050, termina a teocracia, começa a monarquia. Unge Saul. Saul, aquele que no capítulo 8 vai procurar jumentas. O homem está indo buscar jumentas. Deus dá o trono e o reino. Reina do ano 1050 ao ano 1010 a.C., com a arca a 16 quilômetros de Jerusalém. Por isso que começou bem e terminou mal, porque sem a presença, pode até andar, mas não chega, pode até bater, mas não abre, pode até lutar, mas não vence. Por quê, pastor? Porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. O homem morre, aí Abner vai lá e unge Isbosete para reinar, segundo Samuel capítulo 2, para reinar no lugar de Saul. Os anciãos ungem Davi para reinar em Hebrom. 7 anos, com a arca a 16 quilômetros, por isso não deu certo. 2 do comando de Isbosete matam Isbosete. Ano 1003, unge Davi, segundo Samuel capítulo 5, para reinar sobre toda Israel. Ano 1000, Davi invade Jerusalém, expulsa os jebuseus e faz de Jerusalém a sua cidade. Mas espera aí, jebuseus, inimigos declarados do povo de Deus, habitando no mesmo lugar. E o que é isso, pastor? Alianças indevidas. Vou falar. Estou preparando o caminho para amanhã e depois. Alianças indevidas. Ó Saul, tem lugar para todo mundo. Você não mexe com nós, nós não mexemos com você. Vai levando a vida e deixa a vida levar. Aí vem o filho Isbosete. Ó, seu pai fez aliança conosco, deu certo, teve para todo mundo prosperou. Mas quem foi que disse que prosperidade é sinal da coisa certa? 7 anos com o inimigo reinando ali, mas quem está vindo agora? Davi. E se você ler o versículo 6 de 2 Samuel capítulo 5, você vai perceber que tentaram fazer aliança com Davi, porque está escrito assim: e disseram a Davi, não entra na cidade. A exegese separada do versículo me dá direito de dizer, tentaram fazer aliança. Eu fico imaginando, Saul fez, deu certo, Isbosete fez, deu certo, faz também, moço, mas quem está chegando aí é um homem segundo o coração de Deus. Eu imagino da visão falando assim: não dá porque eu já tenho aliança com Deus que fez o céu e a terra. E quem tem aliança com Deus não divide espaço com o inimigo. Falei. Não divide. A presença não é de qualquer maneira. Teve uma feita aí que eu estava indo pregar em Ipatinga. Antigo pastor Antônio Rosa, hoje Júnior Calais. E aí chegou um determinado momento, a multimídia do meu carro zerou, só funcionava a rádio, e eu comecei sintonizando, quando deu sintonia, olha as músicas, gente, Tunique Tinoco, pensa no trem, Sérgio Reis, Pena Branca, Valdir Soriano. Eu estou ouvindo aqui esse trem. E a Cláudia está, amor, tira isso daí, amor. Homem inteligente tem que ouvir mulher sábia. Eu falei, minha filha, mas não tem nada a ver. Ai, as músicas, nada a ver com sacrifício. Criei meus 7 filhos,
tem nada a ver com o pouco começou a tocar Erasmo Carlos. Quando eu assustei, eu já estava cantando. Não posso mais ficar aqui sentado na beira do caminho. A voz do Senhor veio como trovão e disse: você está na beira do caminho mesmo. Olá, blá, canto, placha. Mas eu ainda estou no veículo. Eu ainda estou na tua vida. Ou você para e vem para o caminho, ou eu vou sair do veículo. Eu disse: eu quebro o som, mas vem para dentro de novo. Você está comigo aí? Só quem está me entendendo. Porque quem tem a presença, os olhos pertencem à presença, os ouvidos pertencem à presença, a boca pertence à presença, o pé pertence à presença. Oh, glórias! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei, é cajado, mas eu não faço parte desses pregadores que fazem um cursinho de coach, senta no banquinho e vem trazer uma palavra de multiajuda, transformando o evangelho que confronta em palestra motivacional. Eu vim como boca profética para dizer que Deus não é Deus de xarope Vick. Deus é Deus de Besotacil, dói mas sara. Pronto. Acabou. Vamos ajudar o velho? Vamos? Levanta essa mãozona, segunda vez, levanta, apoia ela no ombro de alguém aí, apoia, avisa ele, fala: Deus não divide o trono, Deus não divide o espaço. Tenha medo não, fala: ou você é dele, ou você não é dele. Alá, blá, tchuplés. Eu estou vendo que você está dando glória. Leite, plecanto, plácia. Eu não sou salgado, eu sou temperado. Viu? Mas lá na minha Minas Gerais tem um ditado que tudo demais sobra. E tem muito lugar que está sobrando. Mas aqui não. Aqui ainda está no equilíbrio. Depois que ele expulsa o inimigo, está o contexto do capítulo 13, onde nós lemos. Ele faz uma reunião, e nesta reunião, ele lança uma proposta, e a proposta que ele lança é: o que vocês acham da gente buscar a presença? E ele é bem específico, porque não a buscamos nos tempos de Saul. Ele está dizendo: eu era subordinado, agora não. Eu não podia tomar a dianteira, porque eu estava debaixo de um decreto. Mas mesmo debaixo desse decreto, eu tocava minha harpa, e eu cantava louvores ao Eterno. Algumas coisas eu entendo aqui. Quando ele lança essa convocação, ele diz: o que vocês acham da gente buscar esta presença? A primeira coisa que Davi está dizendo: Jerusalém está cheia de muita coisa, mas está vazia da presença. Jerusalém tem ouro, Jerusalém tem prata, Jerusalém tem exército, tem armas de guerra, mas está sem a presença. O que Davi está dizendo aqui é: sucesso sem presença é derrota certa. É melhor deserto com a presença, porque vai ser aparência de fracasso. O sucesso está vindo aí. Você ainda pode dar um glória a Deus aí, crente? É o que ele está dizendo aqui. O que Davi está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo: a presença, meu filho, faz o medo virar coragem. O que Davi está dizendo aqui é: a presença jamais, pastor Anésio, com muito respeito, a presença jamais vai fazer a gente entender tudo. Quem aqui já teve momento na vida que parou e disse assim: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, dá um sinalzinho para mim te conhecer.
E você parou? A presença não vai fazer você entender tudo, mas fazer você avançar, mesmo quando não está entendendo nada. Arabachoribras. E a presença nos faz avançar, sem entender nada, porque a presença nos traz a certeza que Ele está no controle da história. Mas vamos entender umas coisinhas aqui, de uma forma bem rápida para a gente orar. Duas coisas eu aprendo aqui. A primeira, Davi já tinha decidido. Ele já tinha tomado a decisão. E se ele tomou a decisão, ele está dizendo, a presença é individual. Eu já decidi buscá-la. Só quero saber se vocês querem ir comigo. É o pastor José Domingo aqui hoje. 5.7, faço em dezembro. 27 que eu busco essa presença. Vim como boca profética para dizer que enquanto eu respirar, eu vou continuar buscando essa presença. Eu quero saber se tem alguém que vai comigo. Olá, canto. Eu vou te dar 30 segundos para adorar aí. Eu vou te dar 30 segundos para atrair a presença dEle. Eu vou te dar 30 segundos para dizer, eu vou, oh glória. Eu vou te dar 30 segundos para dizer, eu quero é Deus. É individual. É individual. É individual, lente que narrasse, uramanto plácia. É individual. É decisão blind. Eu estou sentindo uns arrepios aqui. Eu estou sentindo a presença dele no ambiente. Tem mais alguém sentindo essa reação aí? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, uramate. Presença é individual. Segundo, a presença não é para quem procura, a presença é para quem busca. Procurar e buscar tudo é verbo, mas distintamente diferentes. Quem procura desiste rápido, quem busca não para nunca. É por isso que eu tenho medo de gente muito eufórico, porque ele não vai completar a caminhada. Eu prefiro gente constante. É igual Maria Fumaça, mas não vai quebrar no meio do caminho, oh glórias. Não é para quem procura, é para quem busca. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Sagrada concernente à presença, não tem o verbo procurar, tem o verbo buscar. Eu poderia citar pelo menos 40 versículos acerca. Eu vou te dar 3. Olha o que está em Provérbios 8. Olha o que ele disse no versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, certamente me achará. Madrugada aqui não está vinculado ao relógio, ao tempo, está vinculado à pressa. O que apressadamente me busca, certamente vai me achar, oh glórias. Olha o que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, alá, toplécia, é para quem busca. Olha o que está em Jeremias 29, versículo 11, 12, 13, parte A do 14. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de bondade e não de maldade, para lhes dar segundo o que desejais. Olha o versículo 12. Ireis
Invocar-me-eis, orareis a mim, eu vos ouvirei. Olha o 13, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o versículo 14, parte A, e eu, o Senhor, me deixarei ser achado de vós. Porque buscar de todo o coração? Ele está dizendo, onde tem um coração com jumenta dentro, não tem espaço para o rei reinar. O que ele está dizendo aqui, o meu povo precisa se esvaziar de todo desejo materialista quando vier para a minha casa, munido de apenas um desejo, a minha presença. Porque quem tem a minha presença, vai usufruir daquilo que a minha presença pode fazer. Você ainda está no culto aí, crente? Simples assim. Olha o que está em Mateus 6, versículo 33. Olha o que ele diz. Antes ele vem dizendo no versículo 31, 32, porque andais ansiosos. Essas coisas preocupam os outros lá. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, vírgula, e todas essas coisas, casa, comida, roupa, formação acadêmica, meio de locomoção, vos serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o mesmo que mandou providência para um deserto, porque tinha um no deserto agarrado com a minha presença. Você consegue adorar por 30 segundos aí? Presença, presença. É para quem busca. Quando Jesus reuniu a igreja por 3 vezes pós-ressurreição, cerca de 500 pessoas viram e ouviram. Mas na última reunião, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espera aí, 500 ouviram, mas só 120 deu ouvido. Porque é uma diferença de ouvir e escutar. Os que procuram só ouvem, os que buscam escutam. Porque ninguém para ouvir, a gente para escutar. Chega na sua casa hoje, ou amanhã, quando a sua esposa estiver varrendo a casa, chega da rua e fala assim: amor, aconteceu isso. Ela vai estar assim: pode falar que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo. E aí você fala e depois você sai. E aí depois você volta e aí, o que foi que eu falei com você? Ela disse: não me lembro. Porque estava atarefado com as coisas. Agora quem escuta, não. Eu escutei em 97. Vinde a mim, você que está cansado, e eu te aliviarei. Oh glórias, eu escutei. Vamos ajudar o velho, terceira vez, vamos? Levanta essa mãozona assim, bem alto. Oh glória, oh glória. Seja boca profética para essa pessoa que está do teu lado. Coloca essa mão no ombro dele, coloca. Avisa ele, fala: você não precisa de nada além da presença. Fala para ele: se você já tem a presença, aquieta a tua alma, porque ele está indo adiante de ti, endireitando o caminho para você passar. Presença. Blá, tu, blá, canto, ricandararaça, liminarabash. Presença. Presença. A proposta de Davi aqui é mais ou menos assim: sem a presença de Deus, o culto é liturgia. Sem a presença de Deus, o evangelho é letra. Sem a presença de Deus, o louvor é música. Sem a presença de Deus, a noiva é meretriz.
A presença de Deus revela a diferença entre enteados e filhos, entre adorador e cantor, reblai, e canto plecha, entre culto e liturgia. Só quem está me entendendo, faz um barulho pentecostal aí, crente. Simples. Presença, fala a verdade, é diferente quem tem a presença, não é? A gente percebe onde tem a presença. É tão forte isso, que eu estava em Teoflotone certa feita, e eu estava tão angustiado de solidão, de saudade, que eu estava 7 dias pregando, minha esposa não pôde ir comigo, meus meninos estavam menores, tem 23 anos que eu prego o evangelho, e a solidão era tanta que eu saía andando a de madrugada, passei na padaria, tomei uma água preta com pão encebado. Quando eu assustei, eu estava dentro de um asilo, e aqui é tanto de velho reclamando, falando que o lugar era o inferno, que o povo que trabalhava lá era demônios, que tinha se abandonado pela família. No final tinha uma cadeira de balanço dessas antigas, feita de madeira, com o velhinho dormindo com a Bíblia aberta no peito. Quando eu aproximei para levar a mão no ombro dele, ele abriu os olhinhos, deu um riso, não tinha nem um dente na boca, e falou comigo assim: a paz do Senhor Jesus. Eu falei: uai, como é que você sabe que eu sou crente? Ele disse: a presença que habita em você é a mesma presença que habita em mim. Há uma testificação. Há uma testificação. E olha a diferença, quem tem a presença não reclama de nada. Eu perguntei como é que é esse lugar aqui, ele disse: o céu. Eu falei: o povo que trabalha aqui, eles, anjos de Deus para cuidar de nós. Eu falei: peraí, a velharada toda está chamando de demônio, o velho está chamando de anjo, a velharada falou que é o inferno, o velho está falando que é o céu. E eu falei: o senhor é casado? Ele disse: viúvo, tem filho, 11 meu e um adotivo. Eu falei: seus filhos vêm te visitar? Ele começou, parou, pensou, e falou assim: a vida deles é muito corrida, eu nem lembro mais quando eles vêm aqui. Eu falei: só não sente sozinho não? Ele disse: não tenho tempo para isso. Eu falei: cara de quê? Ele abriu a bibrona, cuspiu no dedo, começou a folhear, foi lá em Mateus 28, botou no versículo 20, disse: lê aí. E quando eu li, estava escrito assim: eis que eu estou convosco. Você tem essa presença? Você veio por causa dessa presença? Eu vou te dar 30 segundos para adorar essa presença. Você é filho, orei, tchoblácia. Presença. Deus me deu uma visão aqui, eu vou entregar ela. Eu vi um ser cuja face não pude contemplar, com 3 objetos na mão, uma balança, algo semelhante a uma sávia feita de ouro, e algo semelhante a um pincel. E eu falei: mas por que tudo isso? Ele disse: essa noite eu estou pesando o meu povo em balança de justiça, veja. E quando eu vi, havia um equilíbrio, olha lá, nos pratos da balança. Eu falei: daí, eu vi que ele encostava a sávia próximo aos nossos lábios. Eu disse: por que isso? Ele disse: porque eu estou coletando a verdadeira adoração do meu povo. E eu falei: e esse pincel? Ele disse: diga para o meu povo que se eu encontrei equilíbrio e se eu recebi a verdadeira adoração, eu estou escrevendo uma nova história. Ei! Você consegue soltar um glória aí? Aleluias! Simples assim. Simples assim. Olha o que ele falou comigo aqui. Diga para eles que contando com hoje,
está faltando 69 dias, contando com hoje, para ser 1º de 2025, diga para eles que se eu encontrei verdadeira adoração, se eu encontrei equilíbrio, e se eu estou escrevendo a história, o que eles não viveram em anos, a minha presença pode fazê-los viver em dias. Eu estou destravando tudo. Eu estou abrindo palavra, canto, praxa. Eu estou abrindo portas, caminhos, derrubando muralhas, removendo barreiras. Eu estou confundindo o inferno. Eu estou fazendo coisa nova. Vem comigo dando um glória aí, enquanto lá abraça. Presença. Eu vou esperar você adorar. Lente, manácia, plocanto, quécia, ricandore, blaia, placando res. Não se assuste. E nem completa a minha visão. Você dentro de uma grande mão, no meio de um grande deserto, direita, esquerda, retaguarda, dianteira, tudo fechado, nenhuma possibilidade humana de recurso. E eu falei daí, ele disse, diga para ela que ela está na minha mão. Da mão do diabo eu tiro, da minha mão o diabo não tira. E diga que essa noite eu a trouxe à minha casa para dizer que eu sei quem ela é. E diga que ela sabe quem eu sou. Diga que essa noite eu começo a transformar o deserto dela em jardins. Oh glória, porque o diabo pode ter fechado direita, esquerda, retaguarda, dianteira, mas o céu está aberto para você hoje aqui. Isso o diabo não vai poder fechar. Vai ter coisa nova. Vai ter coisa nova. Você ainda consegue adorar por 30 segundos? Vai ter coisa nova. Vai ter coisa nova. Por causa da presença. E eu encerro aqui. Imagine, não vou nem parar no percurso, porque já são 21 horas e 23 minutos. Imagine Davi, chegando com a arca, foi cantado aqui, eu não vi Davi adorando, não vi Davi celebrando, mas eu vi Davi dançando, quando trouxe a arca para Jerusalém. Vamos viver a cena? Olha o coral que estava lá, Asaf, Etan, Emã, Zacarias, Aziel, Elifeleu, só velho. Não tinha nenhum novo na frente, só a velharia. Onde muitos lugares, eles tiram os velhos, falam, não, sua voz não é mais boa, você já está na idade avançada. Mas e a experiência com a presença? E o alinhamento com a presença? Não dá para jovem caminhar se não tiver um velho para ser espelho, ou glórias. Está comigo aí ainda? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Só a velharia. E lá vem Davi, gente. Quando Davi viu os portões de Jerusalém, o coral começou a cantar. Olha a música. Salmo 24, a partir do versículo 6. Esta é a geração que busca a tua face, ó Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? E aí os jovens que estavam atrás
entravam no coro dizendo: o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da glória. Aí a velharada cantava: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, vai entrar o Rei da glória. Aí os jovens: quem é esse Rei da glória? E Davi tirou as vestes reais, tirou a coroa, passou a veste real na orla da coroa, ficou só com os vestidos brancos, dizendo: eu só sou funcionário, o rei está chegando aí, ó, bailando. Imagine, passou os 37 valentes, barbudos, espada na cintura, dizendo: espera aí, o rei está dançando, vamos dançar também. O rei está saltando, vamos saltar também. Porque isso é contagioso. Você pode vir da sua casa disposto a não abrir a boca para dar um glória a Deus. Senta no meio de dois, eles começam: glória, glória. Quando você assustar, sei lá, blá, canto, plá, suplica, raça. É presença. Os velhos chorando, os velhos em lágrimas, e os novos perguntando: o senhor e a senhora está chorando cá de quê? E os velhos: porque Deus está voltando para casa. Alegra a tua alma, porque Deus está nesta casa. Enquanto em muitas outras o misticismo colocou a presença para fora, Deus aí está nessa casa. Você ainda está comigo aí? Diga: Deus está nessa casa. Oh, glória a Deus está nessa casa. Fala de novo, bata agora, fala: Deus está nessa casa. Uramante o praça, Deus está nessa morada. Eu estou sentindo essa presença. 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 Essa era a diferença de Saul, Isbosete e Davi. Saul queria ter, Davi queria ser. Saul estava preso ao trono, Davi estava aprisionado à presença. Quem não tem a presença justifica a si mesmo. Deus deu duas chances para Saul tirar a jumenta do coração, pastor Anésio. Falhou na primeira, sacrificou sem ter direito de sacrificar. Falhou na segunda, mata todo amalequita. E aí quando o profeta chega, ele ainda mente: acabei com tudo, cumpri a ordem. Mas o ouvido de profeta é sensível. Ouviu o balido de ovelhas e perguntou: mas que barulho de ovelha? Ah, esqueci de falar com você. Não tem os bodezinhos que falam: esqueci de falar. Tem os bodes. Eu esqueci, eu poupei umas ovelhas gordas e uns novilhos gordos para sacrificar. E eu poupei a Agag também, ele vai ser útil. E olha o que o profeta responde: está Deus mais interessado em sacrifício do que em obediência? Porque quem obedece não precisa sacrificar, porque já houve um sacrifício, Ele já sacrificou por nós. Fica de pé no seu lugar, fica. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha para mim. Agora olha Davi, a diferença do ser. Olha da visão. Pecou, e pecou feio. Pecou feio.
O profeta vai lá confrontar. E quando ele é confrontado, como rei, ele podia dizer assim: eu sou rei, a minha palavra basta aqui, eu mando e tenho que obedecer. Não. Pegou a harpa, começou a cantar. Olha a música: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei contra ti, contra o céu eu pequei. O meu pecado está continuamente diante dos seus olhos. Lava-me e ficarei limpo, purifica-me e ficarei puro. Não me lança fora da tua presença. Eu pequei, mas eu estou na tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu pequei, mas eu ainda tenho o teu Espírito. Uramacante, oplacha. Olha a angústia dele. Me devolva a alegria da salvação. Ele está dizendo: o meu pecado só tirou a alegria, Senhor. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Toma a coroa, toma as vestes reais, toma o ouro, toma a prata, toma o reino, me leva para o curral de novo. Mas eu quero sentir a mesma alegria que eu sentia quando eu tocava a harpa, laba, chorebras. Isso me dá o direito de afirmar que quem tem a presença não está isento de cometer erros, mas ele é constrangido a gritar: tem misericórdia de mim, porque eu errei, oh glórias. É um aperfeiçoamento contínuo, mas vai chegar o dia de que quem tem a presença aqui na terra vai reinar com a presença nos céus. Você ainda está comigo aí? Segura na mão dessa pessoa bonita que está do teu lado. Segura, 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 por favor, segura, segura, oh glória. Levanta, me ajuda pela quarta vez. Levanta essa mão dela para cima, levantando a mão para cima. Quem vai cantar uma canção aí, gente? Que se eu cantar, esse povo vai embora. Oh glória, oh glória, olha para mim. Conjunto, o conjunto Emanuel, o pastor já deu a ordem, já deu a voz de comando. Oh glória, oh glória. O pastor entendeu que se eu cantar, o povo vai embora antes da bênção apostólica. Pregando ainda dá para me ouvir, contando só o Deus do céu. Com essa mão erguida, com essa mão erguida, você está dizendo para esse irmão, para essa irmã: nós temos a presença, somos movidos pela presença, direcionado pela presença, exortado pela presença, aperfeiçoado pela presença.